galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luciana Ramalho, eu sou professora de Biologia e eu tô aqui hoje pra gente ter uma aula sobre o lamarquismo e o darwinismo. O que é isso? O lamarquismo é uma teoria proposta pelo Lamarck e o darwinismo é a teoria proposta pelo Darwin. Eles foram os primeiros cientistas, né, a serem conhecidos, né, claro que a gente está falando de uma época onde não tinha, né, rede social, onde cada um vai lá e bota a cara e fala o que quiser. Era difícil o conhecimento ser difundido, né? Então eles foram os primeiros cientistas que conseguiram difundir, né, essas ideias sobre o processo evolutivo das espécies. Eles foram os primeiros a tentar falar assim, olha, vocês aí, que era o que a galera acreditava na época, estão entendendo que as espécies, né, são diferentes entre si, mas vocês estão entendendo que as espécies sempre foram assim, que essa diversidade foi criada, que essa diversidade ela não muda, que ela é fixa? Olha, tenho aqui argumentos que mostram o contrário. Eu acho que as espécies evoluem, eu acho que elas mudam ao longo do tempo. E os dois estavam certos nisso, tá? O pessoal adora falar, o Lamarck estava errado. Calma, ele estava errado na forma que ele explicou. De fato, ele estava errado. Mas só o fato dele ele foi o primeiro, o Lamarck veio primeiro. Ele foi lá e falou, olha, eu acho que as espécies mudam, né? A evolução, ela tá acontecendo, as espécies estão se modificando ao longo do tempo e existe um processo de adaptação das espécies, né, envolvido. Então, os dois estavam certos ao falar disso. Só que aí a gente vai entender que a explicação do Lamarck, ela tinha explicações erradas, de fato não acontece da forma que o Lamarck falou. E o Darwin veio com uma forma de explicar não contrária do Lamarck, em alguns momentos é contrária, mas eles convergiam em alguns olhares sobre o processo evolutivo, mas divergiam em outros, e o Darwin explicou corretamente. Só que o Darwin, tá? Só pra já dando um spoiler, ele explicou, mas ficou uma pergunta, a galera fez uma pergunta, mas Darwin, mas como é que tal coisa acontece? Aí ele não soube responder. Por quê? Precisava de um conhecimento de genética. E a gente sabe que o cientista que descobriu padrões genéticos sobre hereditariedade, sobre transmissão das características, foi quem? O Mendel. O Mendel não tinha feito os experimentos dele ainda. Então, a palavra genética não era nem uma palavra ainda. Gene não era nem uma palavra. Então, qualquer resposta, né? Já te digo logo, dica, que tiver a resposta genética, DNA, hereditariedade, mutação, né? Que é o que a gente usa hoje para explicar a evolução, nada disso vai estar dentro da resposta de Darwin, porque ele é anterior ao surgimento da genética, tá bom? Então é isso. Então na aula de hoje a gente vai conhecer a importância desses dois cientistas para explicar o processo. É uma aula super legal, é um processo super legal, então é bom para que a gente tenha assim, até um entendimento, né? Você fazendo vestibular ou não, entender como é que a gente pode explicar toda essa diversidade no nosso planeta. É um tema muito bonito da biologia, tá? Aproveito para deixar para vocês aqui minhas redes sociais, @biologiaeutiamo, me procure por lá para mais assuntos da biologia. Tópicos dessa aula, galera. Primeira coisa, vou falar de Lamarck. Lamarck queria explicar que a evolução ela era ativa. Aí estava o erro dele, já te digo logo. O erro dele foi falar que as espécies evoluíam intencionalmente, né? Como se fosse uma intenção, através de, deixa eu usar mais tal característica, que ela tá me dando vantagem, e aí eu vou usando, vou desenvolvendo e, transmito pro meu descendente. Aí não, isso aqui não acontece. Já tô te dando spoiler já. Isso não acontece. Nada que você mude no seu corpinho hoje, na sua estrutura, se não for no seu gameta, né? Também tem isso. Alguma mutação pode acontecer no seu gameta? Pode. Mas qualquer mutação em outra coisa que não seja nos seus gametas, você não vai passar pro seu descendente. Então a ideia de que se você desenvolver uma característica, você vai passar para a próxima geração, para a próxima, e aí assim você vai ter uma mudança na espécie, isso não acontece. Então Lamarck errou nessa forma de explicar a mudança. Só que o Lamarck percebeu que os indivíduos estavam adaptados ao ambiente. Isso foi uma virada assim, né, na cabeça de muita gente que não tinham esse olhar para perceber que as espécies estão adaptadas, que existe uma mudança a partir de uma adaptação das espécies. Tá? A evolução é isso, é a mudança nas espécies ao longo das gerações, e é de forma que as espécies, né, aí eu já estou dando spoiler já da explicação correta, né, que é a explicação do Darwin, eu já vou te dizer, essa adaptação, gente, ela é passiva.
O indivíduo ele não se adapta a qualquer resposta que esteja lá. O indivíduo se adaptou. O morcego ficou cego para viver em cavernas. A bactéria na sua garganta, ela criou resistência ao antibiótico. Isso tudo está errado. A bactéria não cria resistência. Professora, mas eu ouvi falar que não posso parar de tomar antibiótico antes dos 10 dias que o médico mandou, mesmo que eu já esteja boa nos 3 primeiros dias. Pois é, vou te mostrar como, ó. Eu vou te mostrar aqui logo, é o seguinte. Vou pegar aqui umas bactérias, ó. Finge que eu tenho aqui, ó, isso aqui são bactérias, tá? Ih, perdi alguma. Cada bolinha dessa laranja são bactérias, tá? Que estão aqui na minha garganta. Estou com uma infecção e cada bolinha é uma bactéria. Bactérias geneticamente parecidas, né? Todas laranja, a maioria laranja, e elas estão crescendo, tá me dando uma infecçãozinha. Por acaso, surgiu uma bactéria aqui, ó, amarelinha. É menos, né? Tem 2 amarelinhas. Ai, tô com a mão furada. Tem 2 amarelinhas para 6 laranjas. Tem mais laranja que amarelo. Beleza. E elas estão aqui me causando inflamação na garganta. Vou ao médico, ele manda tomar antibiótico por 10 dias. Tomei antibiótico 2 dias. Nos 2 primeiros dias, eu matei a galera, ó. Matei a galera. Eu matei aquelas mais fáceis de matar. Aquelas mais suscetíveis ao antibiótico, tá? Só que nem todas aqui elas não são geneticamente idênticas, né? Algumas, por algum motivo, nasceram um pouquinho diferentes que as tornaram mais resistentes ao antibiótico. Essa resistência, ela não foi criada de forma intencional. Não tem como você nascer intencionalmente adaptado. Intencionalmente não faz sentido. Então essa resistência foi algo ao acaso, surgiu ao acaso. Uma mutação no DNA fez com que essas bactérias fossem por algum motivo resistentes ao antibiótico. Tanto que, olha só, a maioria era resistente? Não, a maioria não tinha essa característica. Porque ela simplesmente surgiu por acaso e estava aqui. Só que, quando eu tomei antibiótico 2 dias, eu eliminei aquelas mais sensíveis, né? E aí deixei essa colôniazinha aqui. Ah, quer saber? Eu já tô boa, vou tomar mais não. Parei de tomar. Se eu tivesse continuado a tomar, talvez eu conseguisse matar todas, né? Mas eu não parei. Com pouquinhas bactérias, com poucas bactérias, eu não vou mais sentir aquela dor de garganta, concorda? Eu já acho que eu tô boa. Só que elas ainda estão aqui. E agora o espaço é todo delas. Ah, desisto. Tá aqui pertinho. O espaço é todo delas, dessa amarelinha que nasceu mais resistente. Primeiro abaixa na imunidade que eu tiver, quem é que vai se procriar mais? Aquelas mais sensíveis ou essas mais resistentes que ficaram aqui, que eu selecionei? As mais resistentes. Então entende que parece que as bactérias criaram resistência? É um jeito fácil de explicar, né? Mas não faz sentido. O que aconteceu é que já haviam bactérias resistentes ali, em menor quantidade. Porém, quando eu as submeti a uma pressão seletiva criada, né, pelo uso do antibiótico, eu intencionalmente tirei do caminho as mais sensíveis e deixei um espaço livre para aquelas que nasceram resistentes procriarem. Então, numa próxima infecção, eu vou estar com bactérias mais resistentes em mim. As amarelas vão se copiar mais do que aquelas laranjas que eu já tinha matado. Só que agora eu tenho uma população que, de fato, mais resistente. Elas ficaram resistentes? Eu não posso falar isso, porque seria uma forma que Lamarck diria. Lamarck diria que elas criaram resistência. Só que não. A adaptação foi passiva. O que aconteceu então? Foi uma seleção, só que desse caso não natural, né? Porque antibiótico não é natural, gente, é uma seleção artificial. Mas no natural funciona assim, né? Eu vou dar exemplos de seleção natural, com certeza. Porque existe uma morte diferenciada. Percebeu que elas não morreram ao acaso? Morreu as mais sensíveis. As mais resistentes ficaram. Isso é a seleção. Eu selecionei as mais resistentes. Então, é muito cuidado na hora, né? Às vezes é uma palavra que muda todo o sentido da informação. Vou te jogar logo uma pergunta, só pra você ficar intrigado, tá? Vou te responder, no meio da aula vou te responder. Vem cá, o urso polar, ele é branco, fofinho, e ele tá na neve. Pô, maneiro, né? Porque ele tá camuflado.
O urso polar é branco porque tá na neve? Ou ele tá na neve porque é branco? São frases diferentes. Ele é branco porque está na neve? Ou ele está na neve porque é branco? Pensa aí que eu vou te responder. Vou esquecer não, vou te responder. Enquanto isso, vamos lá? Vamos falar mais do Lamarck? Lamarck é esse cara aqui, ó. Professora, cadê a foto colorida? 1800, 1800, você citou, 1800. Você não tem noção do que é 1800, né? Que loucura, é muito antigo. Em 1800, sem Instagram, sem TikTok, sem celular, sem computador, sem nem se tinha máquina de escrever? Tinha, não sei, escreveu na pena ainda, eu acho. Só com isso, só observando, tá? Ele falou o seguinte, cara, eu acho que existe um processo de adaptação, né? Fazendo ali uma evolução, mudando as espécies. O organismo, ele muda por necessidade, querendo se adaptar. Só que não, né? Então, ele tem o seu valor. E a gente estuda ele até hoje, né? Muitos alunos perguntam isso pra mim. Professora, se o Lamarck estava errado, por que a gente estuda ele? Porque eu acabei de mostrar. É muito fácil a gente concordar com o Lamarck, é muito fácil a gente explicar a evolução numa forma lamarquista. É intuitivo. Mas não faz sentido, assim, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, entendendo genética, assim, não tem sentido. Não é assim que funciona. Não tem como a bactéria criar resistência. Mesmo que ela crie, ela não vai passar pro descendente. Então, assim, não faz sentido. Mas é intuitivo, percebeu, né? Então, ele explicava através do uso e desuso. Ou seja, quanto mais um órgão se desenvolvesse, mais bem eficiente ele ficaria. Quanto menos uso você fizesse, mais ele iria se atrofiar. Então, veja bem, mas questões podem te jogar assim. O morcego vive em cavernas, escuro, e ele é noturno, escuro. Ele é cego, morcegos são cegos. Ah, ele foi parando de usar o olho e ficou cego, né? Não, faz sentido isso, percebe? Não. Ué, então por que o morcego é cego e sabe? Que coincidência? Não é coincidência, fala pra titia. Você já dá pra responder? Acho que já dá. Existiam morcegos, né? Os precursores dos morcegos. O morcego é mamífero, né? Então os roedores ali, né? Espécies ali antes do morcego que a gente conhece hoje. Tinha morcego que enxergar, tinha morcego que não enxergar. O hábito dele, né? O nicho ecológico dele é ser noturno. À noite realmente é escuro, né? O ambiente onde ele vive, o habitat dele é caverna, escuro. Tem cego e tem não cego, lembra? Tem os dois caracteres, tem as duas possibilidades. Mas fala pra mim, você conhece alguém que é cego? Algum deficiente visual? A pessoa, quando ela não tem um dos sentidos, a tendência é que ela desenvolva melhor outros sentidos. A plasticidade neuronal permite isso. A gente consegue literalmente aumentar áreas do cérebro de cognição para audição se a gente não usa a visão, né? Então, a pessoa que é cega, vamos falar de pessoa, pessoas cegas normalmente, se ela é cega de nascença, ela tem outros sentidos, tato, audição, paladar, mais aguçados do que alguém que usa mais a visão para se entender no mundo. Volta pro morcego, mesma coisa. Os morcegos que já eram naturalmente cegos desenvolviam melhor a audição. Não sei se você sabe, o morcego se localiza por ecolocalização. Se você quer atrapalhar um morcego, tem morcego aqui. O que você faz? Pega uma varinha e fica fazendo assim com a varinha. Vu, vu, vu. E ele vai ficar doidinho. Vai bater na parede. Coitado do morcego, né? O morcego faz mal, não. Quer dizer, talvez, né? Tem morcego que faz mal, né? Mas a maioria dos morcegos, gente, eles só come fruta. Sacou de morcego garrar no pescoço? É filme de terror. A maioria come fruta, tá? Mas realmente, não vai fazer carinho no morcego. Você pode pegar um vírus da raiva, né? Perigoso. Mas voltando. Esses morcegos cegos que nasceram cegos tinham uma vantagem em relação aos outros. Você concorda comigo? Porque ele conseguia se escutar melhor. Tava escuro mesmo. Então ele tinha vantagem. Opa, deixava mais descendente. Se ele deixava mais descendentes, a próxima geração já tenderia a ter mais cegos do que antes. Então a tendência é que a população de cegos é que sobrevivessem mais morcegos cegos do que os outros. Com o passar do tempo, aí a gente vai ter mais material para entender isso, né? Sobre como as espécies vão se diferenciando em duas, enfim, o processo de especiação vai acontecendo. A gente tem agora a população de morcegos cegos. Beleza? Vocês entenderam? Como é fácil a gente entender que ele foi parando de enxergar e ficou cego, mas não é assim. Então, beleza. Uso e desuso, Lamarck, não é assim que funciona. Ele falava isso, né? Transmissão de algo adquirido.
Professora, você falou aí que se você usar mais a audição, você tem um uso maior, você desenvolve. Sim, você desenvolve. Só que eu não vou fazer um filho que escute melhor. Um cego de nascença, que desenvolveu mais, ele não vai ter um filho mesmo que seja cego, esse filho dele não vai ter necessariamente uma audição melhor. Mas ele vai desenvolver isso porque é cego, tá? Então a ideia aqui é dizer que algo que foi mudado, foi passado já mudado para o filho. Isso não acontece. Tá? Então é importante saber refutar as ideias do Lamarck, saber explicar por que estava errado. O que essa girafa está fazendo aqui? Todo mundo gosta de dar exemplo da girafa, né? Que o Lamarck disse que a girafa foi esticando o pescoço para ficar com o pescoção. Não, ele nem falou isso e não é assim que funciona. Bem, e aí temos aqui o papai Darwin. Gente, tem um carinho especial por Darwin. Interessante estudar a história dele, tem vários documentários aí interessantes sobre a vida do Darwin, né? Por quê? De novo, 1850, gente. 1850, o cara, ele entrou num barco. Ele era playboy, né, tia dinheiro? Ele entrou num barco pra fazer uma viagem de volta ao mundo. E foi fazer anotação, escreveu um livro, A Origem das Espécies. Até hoje o livro é lido, que assim, é isso. O Darwin é tipo Newton, da física, não sei se você sabe, né? Darwin tá para a biologia como o Newton. Lei de Newton, tá para a física. Pô, o cara é top. O Darwin é o cara da biologia, gente. Foi ele que explicou o processo evolutivo, tá? O que ele explicou? Gente, os indivíduos que nascem com características vantajosas, eles têm mais chance de sobreviver. Aí por isso, se eles sobrevivem mais, deixam mais descendentes, a próxima geração vai ser parecida. É isso. Então sobrevive o mais adaptado. Quem ficou, quem nasceu adaptado. Então, veja bem, o indivíduo mais adaptado, ele tende a sobreviver mais e deixar mais descendentes. Então, todas as espécies, elas compartilham. Isso aqui é uma outra informação, né? Não é uma conclusão. Deixa eu só voltar aqui. Fechou a ideia de Darwin? Deixa eu voltar naquela pergunta do urso polar, que agora você já pode me responder. O urso polar, ele é branco porque tá na neve? Não. Isso é Lamarck falando. Ah, então ele só tá na neve porque ele nasceu branco. Isso. Então o urso polar, ele tá na neve porque ele é branco. Porque se tivesse nascido urso pardo na neve, não teria morrido, né? Não conseguiria caçar, enfim. Então, ele tá na neve porque é branco. E não ele é branco porque tá na neve. Percebeu? Tá. E aí o Darwin, ele fez o seguinte, ele falou, cara, e essa ideia de evolução, assim, ele foi, né, elaborando, ele falou, gente, é o seguinte, na verdade, todas as espécies que a gente tá vendo aqui, todo mundo tem um ancestral em comum. Em algum ponto da evolução das espécies, eu tenho um ancestral em comum a todas as formas de vida. E aí o que acontece? É uma descendência com modificação, guiada pela seleção natural. As espécies vão mudando ao longo do tempo, acumulando variações e de forma que é guiada por essa seleção que quem faz é o ambiente. Veja bem, o ambiente planeta Terra. O planeta Terra é homogêneo? Claro que não, né? Tem várias condições diferentes. Montanha, é seco, é quente, é frio. Então, para cada ambiente, as pressões seletivas serão diferentes. É por isso que nós temos essa biodiversidade. Porque um cacto é melhor do que uma sequoia? Professora, a sequoia é bem melhor do que um cacto. É mesmo. Bota a sequoia para viver na caatinga. Não dura um minuto. Porque se for na sequoia, não sei se sequoia é uma árvore muito grande. Pensa na árvore muito grande, qualquer um. Não vai viver na caatinga. Porque caatinga é um clima seco, que tem pouca água. E aí uma árvore que evapora muita água não vai sobreviver na caatinga. O cacto vai, porque o cacto está adaptado à caatinga. Joga o cacto lá na Amazônia. Aí o cacto não sobrevive. Né? Talvez, né? Porque lá tem água, mas assim, ele não está adaptado àquele ambiente. Eu estou querendo dizer que cada espécie está adaptada ao seu ambiente. A relação espécie e ambiente, ela é intrínseca ali. A evolução, ela vai acontecendo de diferentes formas. E existe toda essa diversidade de seres vivos porque os ambientes são tão diferentes. Se a Terra fosse um ambiente homogêneo, com nenhuma ou pouquíssima variação, teríamos muito pouca biodiversidade. Já parou pra pensar? A biodiversidade existe porque para cada ambiente é um tipo de característica que vai permitir a sobrevivência ou não daquele indivíduo, tá? Essa aqui é a primeira linha evolutiva feita pelo Darwin, fazendo essa conexão, ó, a vida surge e ela só vai se modificando, de forma que aqui está um ser humaninho,
Aqui tá um outro ser vivinho, aqui tá um outro, aqui tá um outro. Isso aqui foi a primeira, né? Hoje em dia, as árvores da vida que existem hoje são muito parecidas com essa. Só que a gente tem mais, né, provas, né, pra entender isso. Darwin, então, ó, pagodeiro Darwin, hein? Como é que a gente canta essa? Deixa acontecer naturalmente. Não, vou me empolgar, não. Deixa acontecer naturalmente, para te lembrar da seleção natural. Tudo bem? Ficou isso? Então, essa é a pergunta. Darwin, tá, você tá falando aí, maneiro, mas como é que surge a variabilidade? Darwin não soube explicar. Tem muita pergunta que vai nesse ponto, tá? O Darwin não soube explicar como que surgem seres diferentes. Ele só falou que surge, ele viu que surgiam seres diferentes. Óbvio que ele viu, foi por isso que ele falou, um experimento legal dele foi observar nas Ilhas Galápagos o seguinte. Cara, tem pássaros aqui muito parecidos, parece até a mesma espécie de pássaro, tentilhões. Só que nas ilhas onde tem semente grande, os pássaros de lá todos têm o bico grande. Nas ilhas onde tem semente pequena, os tentilhões de lá só tem bico pequeno. Que loucura! É o ambiente influenciando no ser vivo? Por quê? Quem nasce com um bico pequeno vai conseguir pegar uma semente grande? Não vai. Quem tem um bico muito grande vai conseguir pegar sementinhas pequenas? Não vai. Então, se eu tenho um ambiente com ofertas de recursos tão diferentes, semente grande aqui, por algum motivo, semente pequena aqui, as pressões seletivas que aconteceram sobre os mesmos pássaros, era tudo tentilhão, foram pressões seletivas diferentes. Aqui sobreviveu os pássaros com bico grande e aqui sobreviveu os pássaros com bico pequeno. Com o passar do tempo, o que era uma espécie só se bifurcou em duas, tá? Então é assim que acontece. Mas beleza, Darwin, como é que surgem essas espécies, o bico grande, o bico pequeno, como é que você explica isso? Não explicou. Por quê? Precisa de conhecimento de genética, né? Mas hoje em dia a gente pode explicar, ó. A variabilidade, né? Que vai entrar aqui a explicação. O Darwin falou, tem variabilidade, só te digo que tem, tá? A seleção natural atua na variabilidade. Eu vou ter espécies cada vez mais adaptadas ao meio, tá? E é isso. Mutações explicam variabilidade. Darwin não falou isso, tá? Isso aqui é o que a gente tem de explicação agora. Recombinações genéticas, Mendel descobriu isso pra gente, né? Do início, também gera variabilidade. Isso é coisa nova, tá bom? Só que na aula de genética a gente vai destrinchar isso. Segregação independente dos cromossomos homólogos e aquele crossing over que acontece entre os cromossomos. Isso aqui são formas da gente criar combinações genéticas diferentes das combinações genéticas dos pais. Então faz com que os indivíduos de uma prole sejam diferentes dos pais, tá? Então aqui estão explicações para a origem da variabilidade, explicações que a gente tem hoje, tá bom? E aí, só para te dizer, essas explicações são chamadas, estão dentro de uma teoria chamada neo-darwinismo. É o novo darwinismo, tá? Então é tudo que o Darwin falou, só que acrescentando a origem da variabilidade, porque, né, não tinha antes. Então agora a gente passa a fazer uma série de questões. E já passei essa aqui pra gente, ó. A UERJ, de 2018, fala o seguinte, a teoria de Darwin, na qual pesquisas, essa aqui, teria que ler o textinho e já vou mostrar pra vocês. O Darwin, galera, ele foi ridicularizado na época dele, por quê? Falaram assim, Darwin, você está dizendo que a gente é descendente do macaco? Pausa, a gente vai ver nas próximas aulas com calma, né, como argumentar com isso. Mas já te digo que não, em nenhum momento ninguém da evolução falou que nós, seres humanos, descendemos dos chimpanzés, que é uma espécie de primata hoje mais parecida com a nossa, né? A explicação não é essa. A gente tem ancestrais em comuns, bem próximos, tá? Vivo hoje, a espécie mais próxima à nossa é o chimpanzé, fato. Mas não significa dizer que nós descendemos dos chimpanzés. Então, segura isso aí, tá bom? Na próxima aula a gente vê isso. Mas, só para dizer que o criacionismo, né, aqui ó, a imagem, contesta a teoria de Darwin, fundamentava-se no criacionismo. O criacionismo a gente comentou na aula passada, na aula de origem da vida, lembra? Criacionismo, gente, é uma ideia que diz que, olha, a evolução não existe. As espécies foram criadas dessa forma. Essa não é uma explicação religiosa, não é uma explicação científica, isso é uma explicação religiosa. É o que se tinha na sociedade até então. Então, o criacionismo, ele é o oposto da explicação religiosa.
o contrário. O criacionismo é o oposto da explicação da evolução, porque o criacionismo é baseado no fixismo e a evolução é baseada na mudança. Um diz que as espécies são fixas, outro diz que as espécies mudam, tá? Bem, então a ideia é, veja bem, falei isso na aula passada, né? Nenhuma pergunta de vestibular vai perguntar o que você acredita, vai perguntar o que é a sua religião, não é isso. Aqui, para responder criacionismo, a pergunta é: o que a sociedade daquela época se fundamentava? No criacionismo. E por isso eles eram contra Darwin, tá? A pergunta vai ser sempre assim: como é que Darwin explicava? Como é que Lamarck explicava? Tá? Porque não cabe uma pergunta de vestibular, né? Questionar sobre o que você acredita. Explicações religiosas, óbvio que isso é individual, tá? E vestibular ele só vai te fazer perguntas na ciência. Então é importante pra gente não misturar e nem querer gerar desconforto por causa disso, né? Eu sei que é um assunto delicado para muita gente, mas entenda que a pergunta vai ser sempre baseada no que o cientista, o que é ciência, o que acreditava-se na época, tá bom? Bem, então vamos lá. Pergunta do Enem 2019, diz assim, ó. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessas situações, eles apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo. E, em alguns casos aqui, a ausência de olhos. Parecido com o exemplo do morcego que eu te falei, né? Tudo isso aqui não parece tipo... Ah, gente, esses animais ficaram assim, né? Já que eles têm a vida subterrânea. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações usando a explicação do Lamarck. O Enem te perguntou isso em 2019. Como é que o Lamarck explicaria isso? Lamarck diria que as características foram originadas por seleção natural? Oi? Seleção natural é papai Darwin, nada a ver. A ausência de olhos foi causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Aqui, isso aqui Lamarck falaria, ó. Pô, é isso. Vamos ver assim. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração? Esquisito, né? Não. As patas foram perdidas pela falta de uso e, na sequência, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. Gente, aqui fala de genética, nem Lamarck nem Darwin jamais falariam de genética. A gente disse por quê, né? E a E diz que mutação, de novo, mutação surgiu por mutação. Não pode, nem existia a palavra mutação nessa época, tá? Então, gabarito B, questão do Enem. Você acertaria? Acho que sim, né? Tá tranquilo? O ERJ 2020. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva do Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. Que teoria sintética da evolução é essa? É o neodarwinismo, é a mesma coisa, tá? Que eu te falei. Que processo é esse? Que não foi explicado pelo Darwin. Vamos lá. Darwin falou de especiação. Especiação eu vou te contar na próxima aula, tá? Especiação é o surgimento de novas espécies. Sim, Darwin percebeu isso. Darwin falou de diversificação, de que existiam seres diferentes? Sim, Darwin falou isso. Darwin falou de seleção natural? Com certeza. Darwin falou de hereditariedade? Não, porque hereditariedade é coisa de genética. Tá bom? O ERJ 2020. Acertaria? Acho que sim, né? Ficou claro isso? Darwin não falou nada de genética. Hereditariedade é genética, tá bom? Vamos lá. Caiu em 2024, hein? Olha a data que eu te falei, ó, 1858, tá? O Darwin e o amigo dele propuseram a teoria da seleção natural para explicar como que os seres vivos evoluem. Isso é, como que eles se modificam ao longo das gerações. Segundo esses naturalistas, para que a seleção natural aconteça, o que é importante? Que diferentes espécies cruzem entre si? Não. Que os organismos se reproduzam assexuadamente, sem gametas? Que as características sejam adquiridas? Quem falou isso, gente? Lamarck, né? Que o meio ambiente não tenha variação? Gente, eu acabei de falar, né? Eu não falei no exemplo? Se o ambiente fosse sem variação, não teria uma seleção natural, né? Bem, os organismos, eles têm que ter variabilidade. Tem que ter variabilidade. Para que tenha seleção natural, tem que ter variabilidade. A seleção natural atua na variabilidade. Perfeito?
Vamos lá, caiu no Enem em 2012, tá? Darwin apresentou o seu livro A Origem das Espécies, suas ideias sobre mecanismos de evolução e seleção natural. Ao elaborar a teoria da evolução, Darwin não conseguiu explicar algumas coisas, tá? O que ele não conseguiu explicar? Sobrevivência do mais apto? Ele explicou isso, que sobrevive o mais adaptado. A origem da variação? Ele não falou a origem, né? Te falei isso. C. Ele não explicou o crescimento exponencial. O que é esse crescimento exponencial? Naquela época, você tá ligado no Thomas Malthus, que a gente estuda na geografia? Ele veio com aquela ideia assim, cara, as espécies crescem em PG e a produção de alimentos cresce em PA. E aí vai chegar um momento que vai ter tanto ser vivo que a gente não vai conseguir alimentar. E, lembra disso de geografia? Bem, era mais ou menos nessa época. E aí o Darwin, ele percebeu que as espécies, ou seja, tem muita gente nascendo. Mas não é para se assustar, isso não é que isso vai levar à morte, não é que isso vai levar à extinção da espécie. Por quê? Realmente o crescimento é exponencial das populações em geral, só que morre muito, se morre muita gente, né? É um dado muito triste. As tartarugas colocam 100 ovos para que um vingue até o próximo ano. Você bota 100 ovos para um vingar, sacanagem, né? Então o crescimento exponencial é isso. Mas na natureza sobrevivem poucos, só os mais adaptados. Então ele viu isso. A herança das características dos pais para os filhos, olha que interessante. Ele percebeu sim que os filhos eram parecidos com os pais. Ele só não explicou como, mas isso aqui ele percebeu. A existência de características diversas, ele percebeu que tinha variabilidade, ele só não explicou a origem da variação, tá? Foi isso que ele não explicou, tá bom? Enem 2016. Darwin, lá nas Ilhas Galápagos, né? Ele observou que os tentilhões, olha o exemplo do tentilhão que eu te falei, eles apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Te falei esse exemplo nessa aula, né? Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria se esticado para colher os frutos lá no alto, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. Então, o enunciado fala um pouquinho do Darwin, um pouquinho do Lamarck. Aí te perguntou. O texto aponta que uma ideia é comum tanto ao Lamarck quanto ao Darwin. Que ideia é essa? De que os seres interagem com o ambiente. Sim, os dois perceberam isso. Mas como é que é denominada? Vamos lá, deixa eu ler de novo essa última frase. O texto aponta que uma ideia comum à teoria da evolução, proposta por Darwin e Lamarck, refere-se à interação do organismo com o ambiente, que é denominada, vamos lá, o que daqui poderia estar dentro do que Darwin e Lamarck falou? Vamos para mutação? Nenhum dos dois falou mutação. Vamos para variabilidade genética? Ninguém falou de genética. Recombinação genética? Ninguém falou. Só ficamos entre B e C, certo? A C, só o Darwin falou. Então, por eliminação fácil, você acertaria que ele tá bem o gabarito, tá? Mas isso pode vir com uma cara mais difícil em outra questão, então você já sabe. Os dois falaram de adaptação. Lamarck falou que a adaptação era ativa e Darwin falou que a adaptação era passiva, mas os dois falaram de adaptação, tá bom? Mais uma em Enem 2016. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes do senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo, ela é amplamente difundida, mas ela não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por... Calma, respira. A palavra evolução, no dia a dia, ela tem uma ideia de melhoria. O ser humano é o mais evoluído. O ser humano é bem evoluído comparado à barata? O ser humano é mais evoluído que uma barata. Mais evoluído que uma barata significa dizer que é melhor do que uma barata? Não. Pessoas estão dizendo que a barata é melhor do que eu. Mesmo exemplo que eu dei do cacto. Tu faz o que a barata faz? Se tiver uma poluição radioativa, você sobrevive? A barata sobrevive. Quem é melhor aí? A barata rindo da tua cara. Não existe conceito de melhor nem pior, apenas diferente. Significa
né, dentro da evolução, entender que as espécies são diferentes. Nós somos mais diferentes, nós sofremos mais diferenças ao longo do tempo do que uma barata. A barata é mais primitiva do que nós. Enfim, sim, mas isso não é falar que é melhor. No senso comum, falar que é mais evoluído é falar que é melhor. Mas para a biologia, não. Essa é a pergunta. Então, para os cientistas, o que é evolução? Modificação. Olha as outras opções e veja como todas dão uma ideia de melhoria. Incremento do tamanho, melhoria. Complexificação, ficar mais complexo é ficar melhor. Melhoria é melhoria. Especialização. Então perceba que não é melhoria, é mudar, modificação, tá bom? Caiu no Enem 2022, hein? Em muitos animais, machos e fêmeas da mesma espécie apresentam diferenças morfológicas ou comportamentais evidentes. Um exemplo clássico de dimorfismo sexual é o caso do pavão, em que o macho possui uma cauda vistosa e penas coloridas, as quais estão ausentes nas fêmeas. Em outras espécies, o macho possui chifre, garra, dente maior do que a fêmea e usa essa estrutura em combate, tá? Para defender o território e ter o acesso lá às fêmeas. Tá, vamos lá. Esse padrão de dimorfismo evoluiu por quê? Então, essa pergunta. Por que é que um macho evoluiu dessa forma? Tão diferente da fêmea, por que só o macho, né? Os machos têm essas características? Vamos lá. A ideia é deixar descendente? A fêmea vai escolher o macho que tiver mais bonito, mais garra. E se ele tiver isso, ele vai deixar mais descendente. Porque ele vai cruzar mais e vai deixar mais descendente. Então, o que a gente pode responder? Ó, a seleção sexual favorece o sucesso reprodutivo individual desses machos diferentes, que vão deixar mais descendentes. Logo, vão ter machos mais parecidos com o seu pai, né? E aí você vai ter essas características se perpetuando dentro desse grupo. Não é isso? Então, o dimorfismo sexual, ou seja, ter fêmeas e machos bem diferentes, isso evolui por causa da seleção, né, sexual. Mais uma, gente. Enem, tem muita questão do Enem, perceberam? Enem adora falar de evolução, gente. Tema muito legal. Enem 2020. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas. O exemplo da garganta que eu te falei, tá? E envolvidas em uma variedade de doenças que apresentam uma resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente, têm se destacado as bactérias que acumulam vários genes determinantes de resistência. A ponto, né? São as superbactérias. Tá, a pergunta é, vamos lá. Essa resistência tem ocorrido por quê? Por que é que as bactérias estão ficando cada vez mais resistentes? Eu te contei nessa aula. Você tem que acertar essa. As patogênicas se multiplicam mais do que as outras? Não é isso. Vou pular a B. Letra C. As bactérias têm um plasmídio, que é um DNA extra, tá? Que contém genes relacionados à virulência. Olha, não tá errada essa frase, mas não é por isso que a resistência tem acontecido. D. As bactérias podem ser transmitidas de um indivíduo para outro usando várias estratégias. Essa frase também não está errada, mas não é isso que explica o fato das bactérias estarem cada vez mais resistentes, percebe? Letra E. Serviços de saúde precário constituem importante foco de bactéria patogênica. Essa frase não está errada, mas não explica. O que explica? B. As pessoas usarem antibiótico errado. Culpa é sua, é nossa, né? Quem nunca parou de tomar antibiótico antes do tempo? Estamos errados. As bactérias estão cada vez mais resistentes? Sim. Elas estão ficando? Nós estamos selecionando as mais resistentes? Sim! É isso. Esse tema, superbactéria, nossa, cai muito, tá? Próxima questão. Professora, é muita questão. Gente, Enem tá cobrando, eu tô aqui. Vocês não querem que eu traga? Tô trazendo, tem que trazer. Enem 2017. Tá falando da superbactéria, ó. Vou pular, tá? De acordo com a teoria do Darwin e neodarwinismo. Se chamou o neodarwinismo para explicar as superbactérias, aí eu posso falar de mutação, aí eu posso falar, tá? Como é que surgem essas bactérias? Olha, vamos ver aqui. Aumentou a especiação, cresceu, mudou o material. Ó, a explicação é essa.
como é que surgem bactérias resistentes? Porque tem variação no material genético. Por acaso surgiu. Lembra o exemplo que eu falei no início da aula? Surgem bactérias resistentes às outras, por acaso. Mas não é por acaso que elas permanecem. O surgimento da característica é por acaso. Mas se essa característica vai perpetuar ou não, isso não é por acaso. Isso depende da seleção natural ou artificial, né, no caso das bactérias. Gente, finalmente, acabou, não aguentava mais, né? Muita questão, mas ó, por que eu trouxe muita questão? Porque esse é um tema que eu gosto, é um tema que é fácil, né? Dentro de todos os outros aí, é um tema tranquilo, é um tema que cai bastante. E é um tema que não acabou, tá? A gente vai falar da especiação na próxima aula, que é entender, a gente não entendeu ainda como é que surgem espécies diferentes, e outra, falar das evidências evolutivas, tá? Tema também para uma próxima aula. E eu espero você, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.